Você falou brevemente aí sobre a inflação e, cara, eu cresci no começo dos anos 90. Então a inflação pra mim foi meio que um... Eu ouvi os meus pais falando... Um ser em extinção. Mas eu já cresci num momento que era mais estável. Pô, eu vivi uma época que pouca gente lembra aí que era dólar 1 para 1 com R$1. É. É uma loucura. E a gente voltou a falar de inflação, né? A gente tem visto os efeitos da inflação. Como é que a gente precisa se preocupar com a inflação em 2022? Como é que isso está afetando o nosso dia a dia? Bom, a gente não precisa se preocupar como nos anos 90 em que a economia era indexada. Né? Meu pai assistia ao telejornal, o dia que Joelmir Betting ia falar sobre o gatilho salarial, meu pai falava, cala a boca todo mundo que eu preciso fazer a conta aqui, se ele perdesse o número, ele não sabia exatamente quanto entrar de salário no dia seguinte. Então ele informava o gatilho salarial, meu pai multiplicava aquele número pelo salário do mês anterior, sabia quanto ia entrar de dinheiro no dia seguinte, que não significava muita coisa, porque o dinheiro mudava todo dia, mas com aquele número... Ele sabia a proporção que minha mãe tinha para ir no mercado logo de manhã no dia seguinte e comprar logo o que precisava, pelo menor preço possível, antes que o preço aumentasse à tarde. Então era uma loucura. A inflação que nós temos hoje é uma inflação importada. Ela tem a ver com a alta no preço dos combustíveis, a alta no preço das commodities, principalmente o trigo e minerais que afetam bastante a nossa economia, e tem um pouco a ver com falhas no planejamento da infraestrutura de energia, né? Então temos capacidade de geração, não temos transmissão, falta reservatório, enfim, o Brasil poderia ter uma capacidade energética muito maior e vacilou quando era oportuno fazer isso, então a energia ficou cara. Ficou cara a gasolina, ficou cara a energia, todo o resto fica caro. O atual governo, nós temos várias críticas a fazer, mas do ponto de vista da infraestrutura, muitas coisas estão sendo resolvidas. O transporte de cargas pelo Brasil está com um reequacionamento muito interessante que tende a baratear o frete, diminuir o uso de combustível, diminuir a dependência, muito interessante. Do ponto de vista energético também, há uma revolução silenciosa acontecendo, boa parte da geração hidrelétrica não sendo substituída, mas complementada por geração eólica, fotovoltaica ganhando força. Então há uma tendência da gente ficar menos dependente de insumos que são escassos para isso acontecer. Então também há uma tendência que a inflação que a gente está vivendo agora tenha um refresco nos próximos meses e se acomode em 2023. Isso não quer dizer que nós devemos estar totalmente tranquilos com a inflação, porque nós temos que ter uma estratégia contra a inflação. Os preços continuam subindo ainda esse ano, até o meio do ano, pelo menos. Então eu tenho que ter um orçamento mais leve. Tudo que eu falei até agora se soma essa resposta, mas diminuir gastos fixos, diminuir compromissos. Eu consigo fazer uma compra que eu posso parcelar em 12 vezes? Cara, só se você precisar dessa compra, porque o ideal é você não estar criando uma limitação de escolhas daqui a alguns meses, em que você tem contas para pagar, prestações dos meses anteriores, e aumentou o preço da escola, aumentou o preço do condomínio, aumentou o preço do aluguel, e você não tem o que cortar. Diminuir custo de vida, a tal substituição da moradia ou de algum gasto fixo, troca o carro atual para o mais barato, deixa o carro de lado. Eu fiquei 2 anos sem carro, quando começaram os transportes por aplicativos. Cara, desfaça-se de um grande bem para reduzir o custo fixo. Gaste mais com qualidade de vida. Pode ser cursos, pode ser lazer, pode ser fazer um pé de meia, mas tenho que cortar nos próximos 6 a 8 meses, que essa vai ser uma ótima defesa contra a inflação. Eu acredito que no ano que vem nós teremos preços arrefecendo um pouquinho, vão parar de aumentar, a renda tende a acompanhar. Acho que a gente vai sair dessa pandemia logo logo, e saindo da pandemia um certo otimismo aí deve fazer com que a renda aumente também, e uma coisa acaba compensando a outra. O pessoal não tem que se iludir achando que o combustível vai voltar a R$2, nem que o dólar vai voltar a 3. Isso vamos chegar nisso já. A inflação trouxe o preço num patamar. O que acontece é que, num certo momento, a renda volta a crescer um pouco e os preços param de aumentar. É nisso que a gente acredita. Tá na minha lista, que você vê que a gente vai entrar num combo de desgraça agora. Vamos lá. Que gosto disso. Vindo pra cá, meu carro deu o apitinho pra mim, que é o apitinho do desespero. Que é o plim. Acendeu, tá na reserva. Tá na reserva. Meu carro é desgraçado, que fica no painel, ó. Você tem 10 quilômetros, hein? Você tem 5 quilômetros. Ainda bem, tem gente que não tem esse aviso aí, fica na luzinha amarela ali, quando vê o carro para. Gustavo, eu fiquei, acho que 11 anos com o mesmo carro. Porque eu sou mão de vaca. Ele é parte de você. Não, eu troquei agora. E só troquei agora porque o carro já não andava mais. Já tava na miséria, assim. Que eu fiquei de vez parado, porque eu tava na reserva da reserva.
É Meus de lei. seguidores sabem que eu também fiquei É 11 isso. anos com o mesmo carro. É isso, O último carro eu tinha comprado em 2007, cara. Fiquei com ele até pouco tempo atrás. E parei pra abastecer. E aí é aquele choque. Assim, na hora que o cara falou quanto que era... Fala, não, eu quero só abastecer, não quero voar pro Rio, né? Não, dá até um... E lembro da época que álcool era 39 centavos, que foi logo que eu tirei a carta. Como é que a gente lida com esse preço do combustível, né? Porque ele tem... Primeiro no meio, na parte de transporte só, sem pensar no resto que ele acaba afetando também. Mas como é que a gente consegue sobreviver com esse preço da gasolina? Bom, primeiro, o preço da gasolina, ele vai arrefecer, tá? Nós temos aí uma reorganização, que a guerra acabe logo, esperamos que sim, com boas soluções, que volte a um certo equilíbrio, não só do fornecimento de petróleo, mas hoje tem escassez de transporte no mundo, está faltando navio, está faltando container, enfim, dizem que demora mais 2, 3 anos para tudo se acomodar, então o petróleo volta a baratear, mas não vai ficar tão barato quanto já foi. Mas tem um outro problema, os carros estão ficando mais caros, tá? E carros a combustão principalmente porque está diminuindo a escala. A China já adotou o carro elétrico, a Europa está adotando numa velocidade muito rápida. Há um questionamento se, puxa, mas os elétricos são mais caros? Sim, os elétricos são mais caros para aquisição, mas hoje o que você paga mais num carro elétrico se paga ao longo do tempo, lembrando que carro elétrico é um carro que desgasta menos, dura mais, dá menos manutenção. Então esse lance de trocar de carro a cada 3 anos, que basicamente é o que as pessoas faziam antes de trocar os pneus e correias dentadas dos carros a combustão, o elétrico ele não vai ser trocado talvez a cada 3 anos, talvez a cada 5, 6, enfim, ele tem uma durabilidade maior, uma vida útil pelo menos 12 anos, mas se você paga mais para adquirir uma cadeia de custo muito menor ao longo da vida desse carro, menos imposto, bem menos gasto com combustível, né? A energia custa aí 1/6, 1/7 do que custa o combustível, e a manutenção é mais barata. Há uma tendência de aderirmos aos carros elétricos, essa tendência é que as pessoas que buscam carros populares não encontrem soluções, mas nós temos uma vantagem muito grande, que o uso compartilhado de automóveis é algo que vinha francamente forte antes da pandemia, deu uma esfriada quando todo mundo se isolou, mas o compartilhamento de ativos, eu acredito que tende a ser a realidade do futuro. O que isso quer dizer? Então eu vou poder pegar um carro na rua, tipo eu pego um patinete elétrico, eu vou poder pegar um carro. Eu acredito que no futuro próximo, todos nós, quem tiver automóvel, vai ter um automóvel muito mais simples do que tem hoje. Tá. Menor, mais compacto, alguma coisa mais funcional. Lembrando, quando a gente fala de mobilidade elétrica, a tecnologia de um grande carro elétrico, como os Audi e-tron que eu tenho, não é muito diferente da tecnologia de um hoverboard, né? É o mesmo tipo de motor, eu só vou aumentando a embalagem que me conduz, que me leva. Mas a tendência é que as pessoas tenham carros menores e quando precisarem de algo diferente, agora eu quero um carro de 8 lugares, agora eu quero uma van, agora eu quero uma picape, que elas aluguem. E os veículos mais caros sejam de propriedades de grandes empresas, estejam disponíveis para timeshare. Eu alugo por hora, alugo por semana, alugo por mês, alugo pelo tempo que eu precisar. Essa é a tendência ao longo do tempo. E os carros elétricos tendem a ficar mais baratos com não só o aumento da escala, mas o barateamento da tecnologia também. Então, para a gente conseguir ter o carro elétrico mais barato, a gente precisaria de tempo. Acho que toda a tecnologia demora um tempo. O próprio carro mesmo demorou anos para ele se tornar popular, né? Sim. E a gente precisaria de mais carros elétricos sendo feitos, para nas fábricas ficarem mais baratos. Eles já estão sendo feitos. Acontece que a China está produzindo muito e está consumindo tudo que produz. Então não sobra muito para o Brasil. As marcas chinesas estão vindo para cá, as marcas europeias também. Agora, a transição tende a ser muito mais rápida do que a que foi do cavalo para o automóvel. Não sei se você assistiu a série Peaky Blinders. Peaky Blinders acontece por volta de 1919, 20. O automóvel nasceu em 1880, 1890 e ali ainda se discutia a transição do cavalo para o automóvel. Sim. Thomas Shelby no filme, para ir de Birmingham para Londres, ele sai com 4, 5 galões de gasolina no porta-malas porque não tem posto no caminho. Hoje nós já temos mais de 2.000 pontos de recarga de carro elétrico no Brasil. Talvez falte um pouquinho na região norte, nordeste tem no litoral, mas não tem no interior. Mas nós já temos uma capacidade de transição muito grande. Quem está comprando são as pessoas de maior renda, mas isso é natural. Tecnologia nova, você tem que ter quem pague para as montadoras desenvolverem modelos mais simples e populares. Eu acredito que em 4, 5 anos nós teremos a quase totalidade dos carros novos vendidos híbridos e talvez em 10, 12 anos a maioria já seja carros 100% elétricos, que é muito vantajosa a tecnologia. E você acha que moto caminha no mesmo processo? Mesmo processo.
porque hoje o desafio da moto não é a bateria mais, é a autonomia, né? O fato da moto não ter onde colocar muitas baterias proporciona uma autonomia pequena, talvez 40, 50 quilômetros, o que para quem trabalha com entregas no dia a dia é pouco, mas se já a bateria é pequena, você pode carregar um backup na mochila, ou se você está sempre parando na base, você pode trocar uma bateria descarregada por uma carregada, enfim. Mas o fato é que essa tecnologia ainda custa mais do que das motos a combustão. Eu acredito que em questão de 3, 4 anos viramos completamente a chave para as motos elétricas.